A Universidade Estadual do Piauí, campus Dom José Vasques Dias, Centro Bom Jesus, inicia agora o projeto Sabatinas com candidatos a governador do estado do Piauí, projeto idealizado por acadêmicos dos cursos de Letras Português, Pedagogia e Direito. Estamos transmitindo diretamente do auditório da UESP de Bom Jesus. Foram convidados para participarem das sabatinas os 6 candidatos mais bem colocados na pesquisa eleitoral que foi realizada entre os dias 18 e 20 de agosto. São eles: Wellington Dias, do PT, Dr. Pessoa, do Solidariedade, Elmano Ferrer, do Podemos, Luciano Nunes, do PSDB, Fábio Sérvio, do PSL e Walter Alencar, do PSC. Hoje, 28 de setembro, a primeira sabatina será realizada com o candidato Walter Alencar. Os demais candidatos ainda não confirmaram participação no projeto. A sabatina será transmitida pela Gurgueia Web TV, pelas rádios de Bom Jesus FM, Gurgueia FM, Rio Gurgueia FM e Voz do Gurgueia FM. Ainda pelos portais B1, Gurgueia e Ponto X. Vamos explicar como funcionará a sabatina. Teremos 4 blocos. No primeiro bloco, o candidato terá 2 minutos para deixar sua mensagem inicial. No segundo bloco, 20 minutos para perguntas e respostas. Cada sabatinador terá 1 minuto para fazer a sua pergunta e o convidado, Walter Alencar, terá 3 minutos para sua resposta. O tema sobre o UESP. No terceiro bloco, da mesma forma, porém o tema geral. No quarto bloco, o candidato terá 2 minutos para deixar a sua mensagem final. Temos como sabatinadores, que foram escolhidos através de sorteio, representando o corpo docente e técnico da UESP, a professora Thaís Silva Alves. Representando ex-alunos da UESP, Maílson Ribeiro. Representando o curso de Letras Português, Abimael Rocha. Representando o curso de Pedagogia, Irene Tarsila. Representando o curso de Direito, Luan Bezerra. Candidato Walter Alencar. Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite da UESP através do cursos de Letras, Pedagogia e Direito. Hoje nós temos, a UESP atende em torno de 500 alunos, no período regular, na educação à distância e também o PARFO, que é o Programa de Formação de Professores. Walter Alencar, para os alunos acadêmicos da UESP, para ex-alunos, corpo docente, corpo técnico, para o povo piauiense, em 2 minutos, por que o povo piauiense deve escolher Walter Alencar para ser o próximo governador do estado do Piauí? Meus amigos, eu quero, em nome do Nadilson, de todos os que fazem a Universidade Estadual, agradecer essa oportunidade. Eu acredito que o corpo acadêmico, os estudantes com suas famílias e esse conjunto é que torna o nosso ambiente mais forte, mais objetivo, e esse conjunto é que faz com que nós possamos, evidentemente, superar as dificuldades da educação do Piauí, que não está apenas na UESP. Eu quero dizer e me apresentar, porque o cronômetro não dá espaço a nós nos desviarmos, que eu sou Walter Alencar. Eu sou um cidadão cristão, sou pai de 3 filhos e busco, pela minha indignidade, de falta de oportunidade ao que nós vamos debater aqui, como
um dos temas, educação, viabilizar um contexto diferente de quem dirige esse Estado, que tivemos, na essência, políticos que vêm aqui, vocês vão assisti-los, e se repetem na prática velha de um discurso que não se remonta em algo real, que nos atinge na nossa vida, e isso eu poderei demonstrar na prática, através da pergunta dos professores. Quero dizer que tenho uma experiência como advogado de defender pessoas, como um empresário, de gerar empregos, oportunidades dentro de uma empresa que funciona nos padrões do nosso Brasil, e como um juiz federal que fui e presidente de um tribunal, que aplico a lei e sei que a justiça tem que ser célere. Por isso, obedecemos o tempo. Obrigado, Walter Alencar. Nós vamos dar início agora, dando seguimento à sabatina, ao segundo bloco. Vamos fazer o sorteio do primeiro sabatinador a fazer a pergunta ao candidato Walter Alencar. Lembrando que é 1 minuto para a pergunta sobre o tema UESP. Convidamos a acadêmica Irene Tarsila, do bloco de Pedagogia, do curso de Pedagogia do bloco 3. 1 minuto para realizar a pergunta. Boa noite a todos. Candidato, se o senhor for eleito, defenderá a autonomia financeira da UESP, no sentido de propiciar a tecnologia, a informação e os meios, como, por exemplo, transporte, para que os acadêmicos possam se tornar agentes pesquisadores e construtores de conhecimento, visto que no nosso campus aqui em Bom Jesus não temos transportes. Quando a gente precisa participar de um evento fora, nós temos muita dificuldade, né, de se locomover, porque não temos um transporte. Então, nós precisamos encarecidamente que esse transporte possa ser adquirido para nosso campus. Candidato Walter Alencar, 3 minutos para a resposta. Eu quero dizer, professora, agradecer sua pergunta, bem ampla, e responder de uma forma que eu renovo os cumprimentos a essa plateia de qualidade, que é, de uma forma muito objetiva, professora. Nós não podemos ter uma UESP de pires na mão, e isso se dá desobedecendo algo que a política que faz a diferença. A Constituição Federal e uma lei estadual já define a autonomia financeira da UESP. Por que que ela deixa o reitor de pires na mão, sem dinheiro? Porque não há, desse governo e de outros que já se passaram, aquilo que é uma regulamentação para que a UESP tenha autonomia financeira, um valor definido para as suas necessidades, desde o ambiente tecnológico ao ambiente de transporte. E isso não se dá por quê? Porque a UESP, como tantos órgãos do Estado, é levada politicamente. Então, no meu objetivo de governo, assumindo o governo do Estado, vou dar à UESP autonomia financeira. Mas como? Levarei um projeto de lei que vai regulamentar a necessidade da UESP de receber aquilo que é os recursos que devem ser devidos à estrutura que precisa funcionar. E com esse projeto de lei regulamentado, definido e autorizado na Assembleia, que ultimamente tem aumentado impostos quando esse governo corrupto e ladrão desvia recursos, por exemplo, da educação, na Secretaria de Educação, que é a mesma que hoje libera verbas para a UESP e não libera o suficiente. Portanto, com o projeto de lei, com a regulamentação, nós teremos o dever de casa cumprido de um governador responsável. Temos um governador corrupto e irresponsável. Por isso, ocorre essa ineficiência de gastos com a falta de infraestrutura completa. Não é apenas a falta da internet, é toda uma infraestrutura. E, principalmente, nós temos hoje déficit
de mais de 550 professores. Apenas 800 professores, quando deveriam ser 1.300. Eu tenho conhecimento de toda a infraestrutura da necessidade dos alunos, mas também dos professores. Criando aos professores um sistema de qualificação para ampliar aquilo que é necessário, salários dignos e, principalmente, aqueles professores substitutos, que eles possam ser efetivados. Isso se dará com concurso público. E não poderá haver concurso público com um governo incompetente como o que temos, que aposta no cabide de empregos, portanto, não faz concurso público. E todos esses gestores que dizem fazer, não é essa a realidade que eles demonstraram. Reiteramos aqui que a acadêmica Irene Tarsila, do curso de Pedagogia, Bloco 3, fez a pergunta, Walter Alencar respondeu, foi abrindo o Bloco 2 da sabatina. Vamos agora realizar o sorteio para o próximo sabatinador fazer a sua pergunta. O acadêmico do curso de Letras, Abimael Rocha, do Bloco 1, recém-chegado. 1 minuto para a sua pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Senhor candidato, o campo da UESP, a nossa biblioteca é bem defasada em questão de livros. Qual é a sua ideia de governo para a aquisição de livros? O senhor tem em mente algum recurso para que isso seja melhorado? Bom, Abimael, e aproveitando ainda, porque a sua pergunta compreende a da Tarsila. Infraestrutura, que compreende também a biblioteca, pesquisa e extensão, transporte que foi colocado, e a questão do insumo, a internet é algo extremamente importante e necessário. Tudo parte de um projeto financeiro. Ora, se nós temos uma autonomia, um projeto que regulamenta que a UESP deve receber X, porque Y é a sua necessidade, nós passamos a ter aquele custeio necessário para não sofrermos, professores, estrutura e alunos, aquilo que é a ausência de tudo isso, no caso, o laboratório, a biblioteca, que nós não temos na UESP. Aliás, nós não temos na UESP nenhuma alimentação correta que nós deveríamos ter e nós iremos implantar, porque faz parte desse conjunto. E aí eu vou me colocar para abordar esse tema em um outro momento. Então, quero retomar, se nós temos aquilo que é recursos financeiros definidos, nós passamos a ter um modelo para levar a vocês aquilo que vocês esperam de uma universidade que propicia uma infraestrutura mínima. Hoje a UESP, ela tem, por exemplo, em Oeiras, um professor que já fez greve de fome. Prometeram a ele uma infraestrutura. No momento, o nome do professor me falta. Mas, hoje, ele dá aula nos parques da cidade de Oeiras, nas praças, porque ele foi enganado como tem sido enganado a nossa educação nesses últimos 15 anos. E essa realidade não é por falta de dinheiro, é por falta, meus amigos, estudantes e professores, de gestão. Eu quero crer que hoje o ambiente da internet, ele leva a oportunidade de nós mostrarmos para todos o que esses desgovernos têm nos entregue. Nos discursos do governo, sempre no período político, eles apontam a realização de algo que não acontece no mundo real. Eu tenho dito ao atual governador do estado, eu tenho colocado isso em todos os debates que tenho participado. E a resposta é, novamente, orçamento. Então, eu irei priorizar biblioteca como uma infraestrutura que hoje há recursos, há necessidade, mas não há respeito ao aluno. Essa é uma realidade, nem ao aluno e nem ao professor. Vamos agora sortear o próximo a realizar a pergunta.
Luan Bezerra, acadêmico do curso de Direito do Bloco 1. 1 minuto para a pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta é a seguinte. Na página do Tribunal Superior Eleitoral, podemos encontrar os bens declarados e os planos de governo de todos os candidatos às eleições de 2018. Sejam eles deputados, senadores, governadores e ou presidentes da República. No plano de governo do candidato, encontramos algo enxuto, com 4 páginas dedicadas a falar sobre todos os assuntos pertinentes à administração pública. Inclusive, no que versa à educação, temos o item dedicado exclusivamente à UESP. Levando em conta a sua proposta de reduzir gastos públicos, como já mencionou em algumas entrevistas, como será possível investir numa educação pública, gratuita e de qualidade, primando pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, numa UESP com tantas deficiências, em especial as do interior, como é o campus de Bom Jesus? Olha, Luan, é muito simples responder isso. Na verdade, não há investimentos. Esse investimento necessário, ele não existe. E o nosso plano de governo, assim como, eu vou dar um exemplo, o plano de governo do Geraldo Alckmin são 7 páginas. Em um outro momento, pessoas do mesmo partido apresentaram 150 páginas. Eu quero dizer que, na verdade, o que nós desejamos é fazer uma UESP com recursos. E, na prática, eu vou demonstrar a vocês como é possível, desde que você tenha um governo responsável. Em São Paulo, nas minhas páginas da rede social, Walter Alencar Rebelo, eu estive com o governador de São Paulo, Márcio França, falando da UESP, dizendo da minha preocupação com a UESP. E ele se dizia, porque lá a Universidade Estadual, a USP, a Unicamp, são universidades que o governo de São Paulo apontam como uma das melhores do Brasil. E ele se comprometia a trazer o ensino à distância para complementar o que o governo pode fazer como parcerias para ampliar o nosso ensino, aquilo que nós queremos, um estudo melhor e mais amplo. Mas como nós podemos fazer? Hoje, o orçamento da educação no estado do Piauí são 2 bilhões. Imaginem quantos zeros. Mas a todo momento nós vemos escândalos. Quando a ilustre aluna Tarsila me perguntava sobre transporte, o exemplo é na prática. O transporte público das escolas foram desviados por esse atual governo. A polícia bateu na porta da secretaria que controla as finanças desta universidade e levou mais de 40, 20 ficaram presos. 119 milhões. Enquanto a UESP muitas vezes ocupa instalações improvisadas ou que estão em ruínas, nós temos gestores do atual governo desviando de todos nós, 119 milhões de reais. Isso é preciso mudar. Então, se fazemos o nosso dever de casa, nós podemos fazer mais com menos. Essa é uma realidade que temos que fazer. Nós fazemos isso com o nosso orçamento em casa. Candidato, o tempo. Eu pensei que ainda tinha 1 minuto. Então, essa é uma realidade que nós precisamos fazer com responsabilidade. Obrigado, candidato Walter Alencar. Vamos sortear aqui a próxima pessoa, próximo sabatinador a realizar a pergunta. Thaís Silva Alves, que é docente, professora do curso de Direito. Boa noite, candidato. Primeiramente, queria lhe parabenizar pela disponibilidade de ter vindo até aqui conversar com os alunos da instituição e com a sociedade em geral. A minha pergunta, ela se aproxima um pouco das perguntas já feitas, porque se refere também à autonomia financeira da UESP. Essa
carência de autonomia financeira, ela se reflete principalmente aqui no sul do Piauí, porque aqui as universidades, os campos, eles são bem mais carentes. Inclusive, isso se reflete também na quantidade de cursos que são oferecidos. Aqui na UESP de Bom Jesus, por exemplo, são apenas 3 regulares, e tem cursos que são mais próximos da nossa população, por exemplo, engenharia agronômica, que poderiam ser ofertados para a população, que seria de grande valia, né? Eu queria saber se nas suas propostas inclui essa ampliação dos cursos, principalmente no que se refere ao sul do Piauí. Veja, professora, Thaís, a sua pergunta foi muito própria e de uma forma muito objetiva para o segmento que mais se desenvolve no Brasil, não é no Piauí. Aqui, no nosso setor do agronegócio, nós temos o campo da tecnologia, que eu diria que é o laboratório externo, que as grandes empresas propiciam a vocês, aos alunos. A universidade, ela tem que ter, obviamente, o mínimo, e uma professora de Uruçuí, que tem doutorado, ela me dizia: doutor Walter, eu estou comprando para fazer esse canteiro para o estudo do algodão do meu bolso, porque senão não funciona. Essa, gente, é a realidade do governo que cuida do dinheiro público e dizia 119 milhões. Eu tenho algo extremamente objetivo para isso. O estudo dos mares no norte do Piauí, o estudo das energias solares, fotovoltaica, eólica, no sul, no norte, eles têm que ter segmentação. E isso, viabilidade de capacitação do professor com incentivo, e hoje professores que são capacitados estão na fila de terem seus salários reajustados e não são reconhecidos pela própria estrutura da UESP, e os professores sabem disso. Eu pergunto aos alunos: é lógico um professor se capacitar, ter um curso, ter 2 de especialização e não receber por isso? Então isso é um desincentivo. Enfim, nós temos esse plano, sim, de objetivar segmentações dentro do Estado para o aluno sair capacitado para o enfrentamento desse negócio, que é o agro, no caso aqui no sul do Estado, e nós termos a mão de obra capacitada. Vocês saindo de uma universidade, onde vocês tenham o conhecimento da semente, o estudo da produtividade, desde o ambiente de laboratório, e isso feito com um casamento dos equipamentos propiciados pela essa grande indústria do agro, é óbvio que o emprego vai ser a realidade de todos vocês. Ou vocês vão se formar e vão ter que buscar algo que não é aquilo que vocês se formaram. Essa é uma realidade que vocês sentem na pele. E mais, as pessoas que se formam, elas não podem ficar aonde existem as suas faculdades. Quando se formam? Porque não há emprego, gente. Essa é uma realidade. Eu sou da área empresarial e o que eu quero fazer é fazer um estado do Piauí que respeite isso, geração de emprego, não um discurso político. Todos que estão disputando o cargo de governo, praticamente, vivem sentados e vivendo às nossas custas e dizendo discurso que não se tornam realidade. Nos enganam, mentem e agora, mais do que nunca, desviam os nossos recursos. Isso não pode continuar. Obrigado, candidato. Agora o último a fazer a pergunta nesse segundo bloco, que é o ex-aluno Maílson Ribeiro, ex-aluno do curso de Direito. Tem 1 minuto para a pergunta. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao ilustre candidato. Agradecer em nome da comunidade acadêmica de Bom Jesus a presença do candidato, que atendeu ao nosso chamado, e isso demonstra um interesse social, especialmente pela educação no Piauí. Queria perguntar para o candidato quais as propostas que ele tem em relação à assistência estudantil, assim como eu, que sou sou egresso do campus aqui de Bom Jesus, mas sou egresso do campus de São Raimundo Nonato também, e acompanho há quase 10 anos as carências, as necessidades e dificuldades que a UESP tem, e sei que, assim como eu, grande parte dos acadêmicos são de cidades vizinhas, de cidades do interior, e que precisam de assistência estudantil. Outros temas já foram perguntados.
Então, eu queria saber do candidato quais são as propostas do candidato para atender essa demanda no campo da assistência estudantil e também da pesquisa e extensão, que já foi motivo de discussão aqui nesse mesmo auditório e que a gente sente muita falta da questão da pesquisa e da extensão, não só nesse campus como em outros também, mas principalmente aqui no campus de Bom Jesus. E já tivemos também uma proposta, uma promessa de um laboratório de prática jurídica para o curso de Direito e, infelizmente, até hoje nunca se cumpriu, com vários e vários mandatos de outros governadores. Então, eu queria saber do candidato quais seriam as propostas nesse sentido. Eu vou tentar responder a pergunta do Maílson, fazendo uma interrogação para vocês todos. São dois temas importantes. A pesquisa e extensão, eu tenho que dizer e retomar que nós temos que fazer isso com receita definida e não com professores imaginando que vão ter um laboratório, custeio do laboratório, e isso não acontece na prática. Se não chega para o professor, não vai chegar para todos os alunos. E isso há que haver uma regulamentação, como eu disse, de autonomia financeira. A pergunta que eu deixo a vocês é: por que ela não existe? Eu tenho a minha resposta: porque falta vontade política. Aliás, o próprio reitor dessa universidade, é politicamente que ele é eleito. Então ele faz política ou faz algo que deveria ser para o setor acadêmico? Fica a pergunta. Mas eu quero responder do meu projeto para assistência estudantil. Essa é uma realidade que nós teríamos que funcionar bem. Por quê? Porque nem todo mundo é de Bom Jesus. Quem é de São Raimundo Nonato vem para cá porque está buscando algo que ele se identifica. Nós temos um projeto que, com a regulamentação financeira, nós vamos estabelecer as casas do estudante. Mas só isso não é o que você gostaria que tivesse. Nós temos que ter a extensão disso. E é te comprometer a fazer um serviço dentro da universidade. E uma bolsa que nós estamos definindo um valor dentro daquilo que será regulamentado. Porque eu não estarei dando agora isso? Porque há um orçamento para se praticar. Se eu fosse um político, eu ia dizer: a bolsa é de 10 mil reais. É assim que eles fazem com a gente. Eles nos enganam, a gente acredita e não muda nada, gente. Por isso que a vida acadêmica tem que ser responsável pela mudança daqueles que não têm a oportunidade que vocês têm. Vocês têm que mudar. Faz parte disso, vocês têm que ser a mola propulsora dessa mudança. Porque vocês são cérebros privilegiados. Então, a assistência estudantil se dará no nosso governo, no governo que não será politiqueiro, no governo que o reitor não se elegerá por práticas de empresas privadas, de empresas terceirizadas, aliás, que recebem calote da Secretaria de Educação. Portanto, não há que haver essa infiltração de todos os lados, deixando a nossa universidade como está. Portanto, a assistência será dada e nós levaremos esse estudante a ter oportunidade de trabalho. Então, ele terá um expediente na universidade e depois um outro com a extensão desse trabalho, tendo receita, podendo ter uma vida melhor enquanto estudante. Obrigado, candidato Walter Alencar. Encerramos agora o segundo bloco, passaremos para o terceiro bloco, semelhante, porém o tema muda, é tema geral. Nós registramos aqui a presença de Raimundo Filho, que é o candidato a vice da coligação de Walter Alencar, e também a presença do candidato a senador da coligação, Genival Oliveira. Nós iremos agora fazer o sorteio para iniciar o terceiro bloco da sabatina realizada pela Universidade Estadual do Piauí, UESP de Bom Jesus, sabatina organizada pelos alunos do curso de Letras, Português, Pedagogia e também do curso de Direito. Lembrar que a sabatina tem transmissão ao vivo pela Gurgueia Web TV, pela Rádio Voz do Gurgueia, Rádio Bom Jesus FM, Rádio Rio Gurgueia,
Portal B1, Portal Ponto X e Portal Gurgueia. O primeiro a realizar a pergunta neste terceiro bloco, só lembrando que cada sabatinador terá 1 minuto para realizar a pergunta e o convidado terá 3 minutos para a resposta. O ex-aluno Maílson Ribeiro, 1 minuto para a pergunta. Candidato, levando em consideração que a educação em tempos de crise é a única forma que nós temos de exercer nosso papel de cidadão, e levando em consideração também a questão da violência das suas mais diversas formas. Como seria enfrentado no seu governo essa questão da violência que deve ser combatida antes de qualquer lugar, no seio da família e na escola? Quais seriam as propostas em relação à violência? Segurança pública, para ser mais exato. Perfeitamente. Olha, Maílson, sobre violência, o que nós temos, não só aqui, mas em todos os cantos do Piauí, é um governo que não tem feito o seu papel com a segurança de forma correta. Eu estava em Redenção do Gurgueia, agora há pouco, e lá não tem policial, lá não tem delegacia, lá tem até um fórum, mas está tudo desativado. Por quê? Se tem recurso, por quê? Se o dinheiro existe, por quê? Se há 15 anos atrás nós tínhamos mais de 8 mil policiais e agora nós temos menos de 6 mil, ou seja, falta efetivo. E por que falta isso se dentro do Palácio do Karnak existem mais de 400 indicados, aqueles cabides políticos eleitoreiros? Essa é uma realidade que temos que interrogar. A pergunta é, como fazer isso ficar diferente? O Piauí, gente, se olharmos para o Ceará, se olharmos para qualquer lugar do Brasil, é o lugar que tem o maior número e cresceu demais, tendo um presidente que era coligado ao governador, uma presidente, nós somos quase 200 mil desempregados. Então, se há desempregados, desgoverno, corrupção, desvio de dinheiro, não há segurança. E o que vamos fazer? Nós iremos implementar um plano de segurança de cumprir o concurso público, trazendo, como eu já disse, da educação, professores, educadores, pessoas que vão estar dentro da área da educação, da segurança. Mas não é só isso. Você falou de escola de forma muito acertada. A prevenção vem da escola. E isso é uma prioridade nossa com uma regulamentação, por exemplo, na UESP, dando uma estrutura de universidade. Um professor que dá aula na porta de uma igreja, como em Oeiras, é uma coisa triste de se ver ao professor e ao aluno. Mas quando cai uma escola de um ensino médio na cabeça dos alunos, o que é isso? E quando a polícia leva 40 pessoas que estão desviando mais de 100 milhões de reais? Portanto, iremos fazer um plano de segurança trazendo efetivo, trazendo às escolas a segurança eletrônica, criando parcerias público e privadas, que esse nome complicado, que no caso para vocês não é, mas para as pessoas em geral, é pegar uma grande empresa que possa viabilizar aquilo que uma empresa rica pode participar dentro de uma atuação do Estado. E com isso, trazermos eficiência a uma segurança, com delegacias, com efetivo, com laboratórios, com polícia científica e respeitar o concurso público ao invés de cabide político. Isso pode ser feito a 2 bilhões de reais praticamente para a segurança pública, portanto, o Piauí não poderia ser hoje pior do que antes, quando tínhamos 8 mil policiais e agora temos menos de 6 mil. Faremos isso. Obrigado, candidato Walter Alencar. Vamos aqui sortear o próximo sabatinador a fazer a pergunta, lembrando que esse terceiro bloco é tema geral. A docente Thaís Silva Alves, professora do curso de Direito. 1 minuto para a pergunta. Candidato, percebe-se que o senhor tem uma preocupação muito grande com o sul do Piauí, em especial com o agronegócio, né? Como você mesmo falou, aqui é o celeiro do agronegócio.
No entanto, a gente percebe, como você pode ter percebido ao visitar nossa cidade, que, infelizmente, a maioria dos recursos ela não fica na região, né? Infelizmente, ela acaba se escoando também. Então, eu gostaria de saber quais são as propostas do governo no sentido de que esses recursos ficassem mais na região para que a região pudesse se desenvolver, né? Inclusive, fazer com que as próprias pessoas da região participassem mais dessa atividade empresária. Professora Thaís, eu vou me permitir por um minuto falar para vocês sobre essa colocação tão importante da professora Thaís. Eu tenho isso em mente porque eu acho que aqui é o berço da transformação do nosso Piauí rico. Rico não de poucos do governo, rico de uma população que escute isso e que isso se reproduza em suas vidas. Ora, vou dar números. Nós agora, e aqui tem alunos do direito, eu entrei com a ação em razão do governo do Estado ter pego na Caixa Econômica Federal 600 milhões de reais num contrato, recebeu 300 milhões, 100 milhões era para ser feito a Transerrados. A Transerrados não foi feita. Cadê o dinheiro? Eu tenho perguntado ao governador. Quando não gastaram os 300 milhões como deviam, eu entrei com a ação dizendo o seguinte: primeiro, para receber a segunda parcela, vocês têm que provar como gastaram os 300 milhões. Se descobriu agora que o recurso foi desviado, empresa de Morto fez calçamento no norte do estado, portanto, os recursos sumiram. Esse é o governo que, com 300 milhões de reais, não fizeram a Transerrados. Quanto deixa o agronegócio aos cofres desse governo ladrão? 400 milhões de reais. Ora, com esse recurso, já se faria várias vezes a Transerrados. Por que eu me preocupo com isso? Porque hoje, não havendo segurança jurídica, não havendo vara agrária, hoje as empresas não podem vir para cá. Com o governo caloteiro, as empresas também não vêm para cá. O que acontece com o nosso estado rico, porém pouco desenvolvido, mal gerenciado? Ele fica cada vez mais para trás. E nós pagaremos um preço disso por anos. Vejam, esses 300 milhões desviados, as parcelas dele começarão a ser cobradas no dia 28 de outubro. Todos vocês vão pagar, porque no ano passado, quando eles tomaram esse empréstimo, receberam os primeiros 300 milhões, foram à Assembleia, o governador deu um grito, esses deputados dele foram lá e aumentaram os impostos de vocês, o ICMS. Dando só um exemplo, portanto, aumentou a gasolina de todo mundo e o gás de cozinha. Todo mundo usa isso. E a energia. Portanto, esse governo caloteiro das empresas que desvia o recurso de vocês, põe vocês para pagar esses impostos, pagando assim esses débitos que eles contraem e desviam os recursos. Portanto, a minha preocupação é pelo Estado. Os recursos que eles não deixam aqui são abastecidos, os cofres do Estado, para criar os cabides de emprego que impedem a vinda dos concursados. Essa realidade eu quero mudar. Portanto, registrei em cartório que no meu governo, que eu vou falar sobre o número de secretarias, candidato, não haverá deputados como os secretários, porque eles têm desviado dinheiro e são muitos. Desculpem. Obrigado, candidato Walter Alencar. O próximo a fazer a pergunta é o aluno Abimael Rocha, do curso de Letras, do bloco 1. Ainda preocupado com a educação, candidato, a situação por falta de professores nas escolas estaduais está bem precária e isso vem piorando a cada ano. O senhor tem algum plano voltado para coibir esta questão de falta de professores nas escolas estaduais? Olha, vejam como a pergunta dele, eu vou até me levantar. Aqui em Oeiras, gente, o curso de letras existia, não há professor. E quem passou em letras está em Oeiras. Esse desrespeito é uma coisa assim que eu acho que ele é criminoso. Como é criminoso, e lá no estado das Minas Gerais, o atual governador, esse que está preso,
ele foi preso porque lá ele desviou recurso público, ele está na cadeia. E é isso que vai acontecer aqui no Piauí, com esses gestores que aí estão. Eu tenho que dizer que a falta de professor, ela virá, e eu tenho um respeito aos professores, porque eles nos ensinam tudo, os nossos passos, não só na vida acadêmica, no emprego, na vida familiar, é uma outra família. Mas faltam professores e o número é de 550. Quem me passou esse dado? A professora Janete, na Universidade Estadual do Piauí. 500 cursos sem professores. Faltam 550 professores para ter o mínimo que a UESP deveria ter. Esse desrespeito se faz com a política desavergonhada, que nós só podemos mudar isso com a força da mudança desses incompetentes, corruptos e ladrões políticos que nós temos. Gente, essa é uma realidade. Eu nunca fui político, mas o nosso estado do Piauí não pode ficar vivendo essa realidade. Às vezes eu me pergunto, quando se fala aqui em assistência estudantil, por que não se tem o que se tinha? O meu pai estudou em um colégio público chamado Liceu Piauiense. Lá ele tinha merenda, ele tinha almoço, tudo eles conseguiram acabar. Não há mais nada. Eles conseguem acabar com o efetivo da polícia. Eu vou dar o exemplo do IAPEP. Eu não estou fugindo do tema, porque é uma realidade. Do jeito que falta professor, o IAPEP e o Planta, antigamente construía casas aos servidores do Estado. E aqui tem servidor do Estado. Hoje, o IAPEP, o servidor tem descontado aquilo que deveria ser para pagar as clínicas e os hospitais, o cidadão morre, porque o governo corrupto recolhe o valor, mas não repassa a clínica. Como a clínica vai sobreviver atendendo quem chega lá em urgência? Ela vai quebrar. Ela diz o seguinte: não posso te atender, o Estado não pagou. Professor tem que existir, não pode haver isso, é crime. É crime. Esses gestores deviam estar presos. É um crime com vocês. Conclua, é um crime com a classe estudantil e com a educação do nosso Estado. Obrigado, candidato Walter Alencar. Registramos aqui que o portal Clube de Teresina também está fazendo a transmissão através do link da Gurgueia Web TV. Próximo a fazer a pergunta, neste terceiro bloco, acadêmica Irene Tarsila, do bloco de Pedagogia, curso de Pedagogia do bloco 3. No estado do Piauí, temos pessoas de todas as idades, portadoras de necessidades especiais. Sabemos que existe uma grande demanda de professores para trabalhar com esse público. De que forma o seu governo trabalhará para implementar a educação especial nas escolas, nas creches e ensino superior? Nós estamos falando de inclusão e eu entendo que é um tema extremamente importante. E sobre inclusão, eu posso dizer que o projeto CI, que ocorre em Teresina, tem a participação de uma organização e ocorre de uma forma positiva. Nós iremos ampliar, no caso desta inclusão, mas iremos ampliar olhando também para o ambiente universitário, para o ambiente das escolas públicas, priorizando essa particularidade tão importante. Eu digo para aqueles que são deficientes visuais, como estive com eles em Teresina. O deficiente visual, ele enxerga muito mais do que nós mesmos. Eles têm percepções muito aguçadas e uma inteligência que nos faz, muitas vezes, superar aquele que pensa que enxerga. Essa realidade deve ser uma prioridade de governo, ela tem que estar dentro das atribuições de um gestor responsável. Eu tinha uma tia
dentro da minha casa, maravilhosa, que tinha síndrome de Down. E ela era uma pessoa extremamente inteligente. E hoje nós percebemos que, com a ajuda de pessoas que possam capacitá-las, elas podem viver no ambiente de trabalho. Dou esse exemplo porque me motiva a falar disso de forma até emocional. E nós sabemos que não só em Bom Jesus ou em Parnaíba, em Oeiras ou em Floriano, é uma realidade que isso tem que estar como uma pauta a ser alcançada. Nós precisamos de coisas tão básicas que, quando nós percebemos a questão da inclusão, a questão da cidadania, como este fato de dar ao Estado essa atribuição, esse amparo, essa estrutura, para nós pensarmos nessas pessoas que têm essas necessidades. Eu diria que é algo extremamente importante e responsável. Quando eu vejo isso, vejo sobre uma ótica de muita importância. Mas quando eu olho o quadro, vejo o quanto nós estamos atrasados. Precisamos juntos mudar essa realidade. E essa realidade, eu só posso dizer a vocês que é com o compromisso de quem conhece isso dentro de casa. Essa é uma realidade de cidadania, de respeito ao outro, de respeito a situações diferentes. E isso é algo que eu tenho uma sensibilidade e tenho como uma obrigação de quem é gestor público para cumprir o compromisso com a sociedade. Obrigado, candidato. O último sabatinador a fazer a pergunta é o acadêmico Luan Bezerra, do curso de Direito, Bloco 1. Bom, minha próxima pergunta é bem na linha da pergunta já feita pela professora Thaís, né? Que é em relação ao desenvolvimento social e econômico da região. A cidade de Bom Jesus, ela é conhecida no estado do Piauí como a capital do agronegócio, como já foi mencionado pelo candidato. No entanto, sabemos que grande parte dos empresários e empresas instaladas aqui vem de fora. No que tange ao desenvolvimento social e econômico, com enfoque na sustentabilidade, o que podemos esperar de um provável governo de Walter Alencar na região? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos que desenvolver o industrial, o tecnológico com o sustentável. Eu publiquei, há 2 anos atrás, um livro sobre o meio ambiente sustentável, com um procurador da República chamado Tranvanvan Feitosa, que foi chefe e é o atual chefe geral do Ministério Público Federal do Estado do Piauí. E quando dessa minha publicação se dava por um curso de capacitação que eu estava exatamente para empreender nas necessidades de um Estado que olha para o agronegócio, mas tem que pensar no todo, na sustentabilidade, e isso pode ser desenvolvido. O mundo moderno exige que isso seja feito. Não há uma realidade, na minha ótica, que não estabeleça o progresso e os respeitos daquilo que deve ser atribuído a um processo de desenvolvimento. Essa é uma regra geral para nós termos uma evolução econômica de um Estado. E eu penso que a atenção dos órgãos, das instituições fiscalizadoras, dou exemplo, por exemplo, do combate à Serra Vermelha, na época, pelo próprio Ministério Público Federal, desses órgãos fiscalizadores, da sociedade, que deve estar olhando para isso, porque isso nos afeta a médio e longo prazo. Mas é preciso que o desenvolvimento caminhe junto. Então, eu acredito que essa é uma política de Estado que deve ser observada, mas não devemos ter medo desse enfrentamento. E eu não tenho. Eu fui uma pessoa que acompanhou a vinda da Suzano ao estado do Piauí. Eu conheço o dono da Suzano e ele veio buscar no nosso estado aquilo que o nosso estado tem, essa terra próspera. Aqui em Bom Jesus, nós temos aqui algo tão próspero que a John Deere, poucos
fora de Bom Jesus sabe o que é. É um grupo econômico de equipamentos industriais dos mais modernos do planeta. Está aqui em Bom Jesus. Então eu acredito nesse progresso, eu acredito nessa realidade. Esses políticos que estão aí não sabem nem o que é isso. Eles sabem comprar voto, eles sabem colocar cabide de emprego. Mas nós temos que pensar na agricultura familiar. E eu tenho o meu vice-governador, Raimundo Filho, um homem de origem humilde. Foi gari, não foi político e nem é ficha suja. E sabe que nós também temos esse outro lado. A agricultura familiar é quando a maioria das pessoas podem produzir o maracujá e a melancia dentro da sua própria casa e ter receita, e não importar de Pernambuco e do Ceará. Eu trago esse exemplo comigo para a política nova que eu quero para o Piauí. Obrigado, candidato Walter Alencar. Com isso, concluímos o terceiro bloco. Passamos agora para o quarto e último bloco. Candidato Walter Alencar, o senhor tem agora 2 minutos para deixar a sua mensagem final para todos que estão aqui hoje no auditório da UESP de Bom Jesus, para aqueles que estão nos acompanhando através da Gurgué Web TV e também aqueles que estão nos ouvindo através das rádios de Bom Jesus. Eu queria falar para toda a classe de educadores, para os alunos da UESP, e dizer que eu acredito que a maioria de vocês estão aqui para buscar o entendimento, a compreensão de um processo político que nós devemos enfrentar e mudar. Por quê? Porque penso que a realidade do nosso Estado não deve estar boa para ninguém. Penso que nós podemos fazer esse enfrentamento buscando nomes novos numa política que deve ser renovada. Se nós temos uma classe política que está aí há mais de 15 anos e nada aconteceu, quando tivemos algum progresso, é da indústria privada, que vem aqui e constrói a sua estrada, constrói a sua rede elétrica, constrói a geração de emprego e às vezes vai embora porque o Estado não cumpre o mínimo. Não penso ser esse o Estado que vocês que estão aqui querem que continue. Não é esse o Estado do Piauí que eu gostaria que ficasse e que tivesse a sua continuidade. Quando busco em São Paulo parcerias, como vocês podem acompanhar, para uma educação, com parcerias com a USP, com a Unicamp, como foi firmado pelo atual governador de São Paulo, penso que nós podemos somar com quem tem uma capacidade e uma estrutura melhor e maior, ficarmos assim mais fortes. Mas nós temos que ter um compromisso de mudança, e o compromisso de mudança é que Walter Alencar busca em um Estado que deve ser menor, com menos secretarias, sem cabide de empregos e técnicos, como tem e deve existir dentro da UESP, desde a eleição do seu próprio reitor. É isso que quero ao Piauí, é isso que vocês devem, juntos, buscar essa mudança, que deve ser desencadeada pelos jovens, pelos alunos, pelos professores e pelos piauienses que querem a mudança. É isso que quero, agradeço a Deus e digo, meu nome é Walter Alencar, os que nos assistem eu agradeço na rede social, Walter Alencar, meu número é 20, sou um candidato a governador que busco fazer um novo Piauí, o Piauí da virada. Muito obrigado. Nós agradecemos ao candidato Walter Alencar. Registramos aqui que realizamos a sabatina com o candidato ao governo do estado do Piauí, Walter Alencar, sabatina idealizada por alunos dos cursos de Letras, Pedagogia e Direito da Universidade Estadual do Piauí, do Centro de Bom Jesus, campus Dom José Vasques Dias. Registramos que o convite para participar da sabatina se estendeu a mais 5 candidatos ao governo. A sabatina funcionando um dia para cada candidato, cada um tendo sua hora para participar. Até o momento, apenas Walter Alencar aceitou o convite. Temos ainda o dia 1, 2 e 3 de outubro, que ainda é permitido a realização de eventos políticos, sabatinas, de debates.
Nós agradecemos primeiramente a Deus, que é aquele que proporciona toda a realização. Queremos agradecer aqui a diretoria da UESP e todo o corpo técnico na pessoa do professor Gasparino por todo o apoio. Agradecer os professores na pessoa da professora Thaís, acadêmicos dos cursos de Letras, Pedagogia e Direito, muito obrigado pelo apoio, por abraçar a causa. Agradecemos Gurgueia Web TV, na pessoa do João Filho, abraçando toda a sua equipe. Os portais B1, Gurgueia e Ponto X, da cidade de Bom Jesus. Também o portal Clube de Teresina, pela transmissão. As rádios Bom Jesus FM, Rio Gurgueia FM e Voz do Gurgueia FM, nos quais a gente abraça aqui Samuel Barbosa, por estar presente, abraçando todas as rádios, todos os veículos de comunicação de Bom Jesus. Agradecemos aos demais envolvidos no projeto Sabatina, com candidatos ao governo do estado do Piauí. Agradecemos mais uma vez e estendemos os abraços de todos que fazem a UESP de Bom Jesus, ao candidato Walter Alencar, candidato ao governo do estado do Piauí, e estendemos os agradecimentos à PJNet, empresa aqui de Bom Jesus, ao senhor Alex, por também ter contribuído com essa realização. Não foi fácil, mas conseguimos, muitas dificuldades, como é o estado do Piauí, mas com educação, com atenção, com todas as regiões, nós conseguiremos vencer qualquer dificuldade. Aqui, Walter Alencar demonstrou que está preocupado com a região e compareceu. Desejamos sorte a todos os candidatos e ao povo do Piauí, que saiba escolher, que escolha o melhor, mas independentemente de quem ganhe, que seja o governador da educação, que é capaz de promover qualquer mudança, qualquer transformação em qualquer sociedade. Convidamos aqui, encerrando, o candidato Walter Alencar, com toda a sua comitiva, assessores de imprensa, o vice-candidato, a conhecer o campus da UESP de Bom Jesus, as nossas dificuldades, mas também abraçar cada um que está aqui com dificuldades, mas a educação vencerá. Obrigado a todos que nos acompanham, obrigado a você que está na sua casa, ouvindo através da rádio e também assistindo através da Gurgueia Web TV. Vamos pousar todo mundo aqui para tirar foto, para registrar, porque é um evento inédito no nosso Vale do Gurgueia. Deus abençoe a todos. Vamos conhecer. Eu quero reforçar o agradecimento a todos os veículos de comunicação. Eu quero dizer ao Nadilson, a nossa alegria, e eu fiz questão de vir à Universidade Estadual do Piauí, trazendo o nosso candidato ao Senado, é um professor, Genival Oliveira, que tem esse compromisso de fazer junto comigo um caminho voltado para priorizar a educação do nosso estado. Muito obrigado, por aqui encerramos a transmissão.